E agora? Aí, agora tá. Bom, então vamos lá. Mas agora tem que aparecer o slide aqui, mas vamos lá. Ó, moçada, eu fui buscar aqui para vocês, porque o último assunto nosso foi, parece que, indústria cultural, né? Não sei se vocês lembram disso, a gente está falando muito em cultura, e aí, de repente, no último encontro nosso, eu falei assim, olha, moçada, indústria cultural é uma coisa muito importante para vestibular. Ai, olha aí, João, a gente falando de vestibular de novo. E é, eu fui buscar algumas questões para você. Eu não sei se você lembra que nós falamos da indústria cultural. Esse tema indústria cultural vem lá do Adorno, do Horkheimer, lá da Escola de Frankfurt, onde eles falaram, olha, é melhor usar esse termo indústria cultural do que cultura de massa, porque cultura de massa dá a impressão de que quem produz é o povo. Mas não. Na verdade, a cultura de massa, que eles preferem chamar de indústria cultural, seria uma produção cultural que visa lucro. É o caso da televisão, que é o caso do rádio, é o caso da internet, é o caso do cinema, em grande parte, do teatro também, dos livros. Então, é a indústria em busca de lucro. Né? E aí nós fomos falando um pouquinho das características da indústria cultural, da televisão, do rádio. E o último encontro nós falamos da internet. Aí eu fui fazer uma reflexão com você. Falamos lá, não sei se você lembra do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, do amor líquido, é onde ele faz uma análise, né? Que no mundo que nós estamos vivendo, principalmente redes sociais, tudo é muito passageiro, você não constrói amizades sólidas, você também não tem propósito, nós, né? Não temos um propósito, seja de esquerda ou de direita, de mudança de mundo, mas na verdade tudo muito líquido, né? E aí falamos do Manuel Kestel, das análises sobre a indústria cultural, eu queria mostrar para você mais ou menos como é que caiu nos últimos tempos em alguns vestibulares do Enem. Então eu vou fazer uma rapidinha com você aqui, falando assim, olha só, moçada, não tem decoreba, tá? Só interpretação. Aí é rápido. A televisão tornou-se, nos últimos 30 anos, o principal meio de comunicação na sociedade brasileira, disse lá a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É característica da expansão da televisão em um dos seus efeitos. Então, olha como é que é a questão. Então, por exemplo, ele pede uma característica da televisão e uma das consequências da televisão. Né? Vamos pensar na televisão aberta. Uma das características é a difusão tecnológica e, graças à televisão, você tem maior inclusão social. Graças à televisão, as diferenças sociais, elas diminuem. Então, é característica a difusão tecnológica e é consequência da evolução da televisão, inclusão social. É por causa da televisão que você vai ter menos pobres, mais equilíbrio social, você vai incluir é, 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 desprezados socialmente. Será que a televisão faz isso? Inclui socialmente? Será que é característica da televisão a substituição do radiodifusão? Quer dizer, a televisão veio e substitui o rádio. E uma consequência da evolução da televisão é a ampliação dos direitos de cidadania. Alguém está entendendo a questão? Ele quer uma característica e uma consequência. Alguém está Sim, entendendo? sim. Ah. Com a televisão, a popularização dos programas transmitidos, isso é uma característica, né? Populariza os programas, Silvio Santos, Faustão e etc. E uma consequência, essa é uma característica, e uma consequência é a massificação dos hábitos de consumo, porque a televisão vai ditando norma. Ó, usa esse shampoo, olha eu falando de shampoo. Olha, usa esse detergente, olha, compra esse carro. Não sei. Será que uma das consequências do avanço da televisão seria a diminuição, uma característica, a diminuição do consumo de materiais impressos, isso é característica, e uma consequência, a alienação em relação aos valores culturais. A televisão, ela alienou completamente. Qual vocês colocariam? Primeiro ele está pedindo assim, uma característica da expansão da televisão, tracinho, uma consequência. Qual que vocês apostariam? Alguém arrisca? Rapidinho? Ninguém vai arriscar. Alguém está me escutando? Tô sim, professor, tô lendo aqui. Qual que arriscaria? Ele quer primeiro uma Eu característica. arriscaria na C. Eu acho que você está certo. Porque, ó, uma consequência, ó, uma característica, desculpa, é que com a televisão você populariza vários programas. Né?
Todo mundo vai assistindo, assistindo. E uma consequência, um efeito, seria a massificação dos hábitos de consumo. Se aquele artista lá resolver fazer uma propaganda de que ele consome a caneta Bic, nossa, muita gente vai consumir. Se a atriz bonitona, ela usar, por exemplo, Monange, na verdade um monte de gente vai seguir. Então eu acho que você está certo. Eu acho que é a alternativa C. Tudo bem? Não sei se alguém viu outra. Essa é para vocês, moçada. Isso é muito legal. Eu cheguei a comentar com vocês isso. A geração hippie dos anos 60 e 70 rejeitava, contracultural, né? A sociedade industrial. Então os hippies eram contra o consumismo, exagerado, etc. Já a geração Y, os Yups dos anos 80, de gravata colorida, relógio Rolex, assistiu à revolução tecnológica. A geração X, aquela que substituiu os Yups dos anos 80, bermudão e camisa de flanela. Consumista, mas não de roupas, e sim de objetos eletrônicos. E agora a gente fala de geração Z, que engloba os nascidos em meados, né? No início dos anos da década de 80. Como característica da geração de vocês, o que vocês colocariam? Que é a de vocês. Apontada acima, o que é a característica de vocês? Vocês desprezam o computador, chat, telefone e celular? Vocês valorizam o conceito de um mundo com barreiras geográficas? Vocês têm repulsa aos valores do mundo globalizado e suas tecnologias? Vocês não gostam? Vocês usam... Não. acho que não, né? Vocês usam simultaneamente televisão, música e internet? Ou você busca alternativa contracultural à situação vigente? Quer dizer, está buscando, vocês, essa geração, um outro tipo de padrão cultural que não esse. O que vocês veem em vocês na chamada geração Z? Eu espero. Quem arrisca? Você despreza o computador? Você vê um mundo com barreira geográfica? Não. Não, né? Você é globalizado. Você é contra os valores do mundo globalizado, como diz a C? Você consegue Não. assistir Não. televisão, ouvir música e acessar a internet? E ter aula? Sim. Claro, Sim. claro. Eu falei para vocês, eu em casa lá, por exemplo, fico apavorado. De repente estou assistindo um negócio, está mexendo lá no celular, está ouvindo música, e eu falo, pô, vocês não estão conseguindo fazer nada. E vocês conseguem tudo, né? Eu que não tenho essa capacidade, né? Mas vocês conseguem tudo. E vocês não estão querendo, na verdade, eu acho que dificilmente, buscando uma proposta cultural diferente dessa. Então, é a D mesmo. É vocês. Olha como cai, né, moçada? Essa daqui é legal. Estão escutando, né? Já vai acabar. A internet é um conglomerado de redes em escala mundial. Ele vai explicar o que é a internet. Que permite o acesso a informações de todo tipo, papapá. Bom, ele explicou o que é a internet. Aí ele vai falar assim, sobre a internet, vamos ver o que você sabe. Ele pede para você assinalar a alternativa correta. Eu nem vou ler tudo que disse o enunciado. Sobre a internet, uma característica da internet, vocês sabem, ó, é o respeito à liberdade de expressão por parte dos governos mundiais. Eu posso parar, moçada? Você acha que a Coreia do Norte, a China, Cuba, você acha que ali a internet é livre? Tem liberdade total? Ou o governo coíbe? B. O uso da internet como uma nova forma de interação no processo educativo, ampliando a ação de comunicação entre aluno e professor e o intercâmbio educacional e cultura ainda é bastante limitado. Moçada, o uso da internet é limitado, a comunicação... Olha, nós estamos falando, eu e você, no computador. Não sei se é tanto limitado assim. Vamos lá. Você não está falando. As indústrias de pornografia, olha vocês aí, ou de jogos de azar, estão excluídas do acesso ao mecanismo online. Pô, pornografia? Moçada, não tem na internet? André, você que procura bastante, tem? Ele dormiu. Dormiu. Que foi, professor? Olha, estou falando que está dormindo. Você está mexendo com pornografia aí? Eu não, professor, por quê? Tô assistindo live aqui.
A alternativa está falando que as indústrias de pornografia não tem tanto desenvolvimento na internet. É mentira ou é verdade? Ah, não sei, né? Ai, André, é lógico que tem acesso, pô. A internet tem possibilitado a formação de novas formas de interação, organização, atividades sociais, entre as quais destacam-se o uso e o acesso difundido. Então, falando que a internet tem possibilidade de novas formas de interação entre nós. É verdade? Está organizando atividade, movimento social. É verdade? Live. Não é AD? Para a gente sair dessa? Meu Deus do céu, ninguém responde para mim. Eu estou me sentindo tão sozinho. Um zumbi. Eu Ô, acho que é louco, D. professor. É AD, Antônio. Parabéns. Eu estou indo rápido, tá mostrando? E o comércio por meio da internet é viabilizado pelos elevados custos. Mentira. O comércio é muito viabilizado pela internet e a internet ganha dinheiro através de anúncio. O Sadez caiu no Enem numa época que você, não sei se conheceu, mas ele falou assim, ó, olha que lindo essa, a última, ó. Aí a gente vai para frente. Ele falou assim, ó, vida social sem internet. Aí ele falou assim, ó, você está no Orkut? Alguém lembra do Orkut? Fazendinha feliz, professor. Roubar a berinjela dos outros. Olha lá. Ele falou assim, você está no Orkut? Estou. E no MSN? E no, como é que chama esse? MySpace, é isso? E no Facebook? Em todos, até no Twitter, claro. Você está em todos os lugares. Por isso, raramente te vejo no mundo real. Olha que coisa legal. Essa é uma chargezinha bem crítica, né? Você está em tudo. Aí o cara fala, por isso que eu não te vejo. Vamos lá. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Porque a charge, ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de entretenimento, de relacionamento. Questiona a integração. Você está em tudo, mas não está em nada. A charge está considerando as relações sociais como menos importantes que as virtuais. A charge está enaltecendo a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. É essa. Essa escreve com precisão. Ou concebe. Eu acho que sim. É mesmo? Ou concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção das relações sociais. Você vê, o Manuel Castro, aquele cara que eu falei semana passada, ele fala assim, ó, as nossas relações sociais estão se esvaindo. A gente deleta, a gente abandona, a gente sai do grupo. E aí a gente fica mais sozinho. Vamos lá, então, Anthony, que falou que é D, né? Ele tá. Sim. Anthony, quando ele fala assim, olha, você tá no Orkut, você tá no Twitter, você tá. É por isso que eu não te vejo no mundo real. Quando você coloca D, eu acho que. Eu não sei se é com precisão. Está descrevendo com precisão, é certeza que isso está acontecendo. Porque tem muita coisa boa que vem com a internet. Olha, Anthony, eu acho que ele está questionando a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Porque, olha, se você voltar lá, né? Ele está falando assim, ó. Bom, você está no Orkut? Estou. No Facebook? No Twitter? É por isso que eu não te vejo. Então, talvez ele está questionando. Você está em um monte de lugar, mas não está em nenhum. Por isso que eu não te vejo. Então, acho que Verdade. ele está questionando as relações. É aquele negócio de generalizar, né, professor? Não É pode. verdade. Não pode mesmo. Ih, está acabando a bateria aqui. Mas eu vou arrumar um jeito. Peraí. Eu queria agora. Deixa eu pegar aqui que está acabando a bateria. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho uma tomada, eu não estou em casa. Mas eu vou achar. Enquanto eu vou vendo aí. Eu queria que agora nós fôssemos. Está na página, a partir da página 141 da tua apostila. É um assunto muito importante para o vestibular, pena que ele não está presencialmente, porque ele vai falar da sociologia no Brasil. Né? Então a gente vai falar de uma sociologia, se eu achar uma tomada. Eu acho que eu vou achar. Peraí. A gente vai falar da sociologia no Brasil. Eu acho que deu. Sociologia no Brasil, você pode achar isso lá no capítulo 16, lá do seu livro, a partir da página 141. Nós vamos começar hoje, mas como o assunto é muito importante, eu vou pedir para você prestar bem atenção.
Eu vou começando a falar para você o seguinte. Você já reparou que brasileiro, eiro, não sei se nós comentamos sobre isso, eiro não é sufixo de nação, de nacionalidade? Alguém já reparou isso? Ninguém fala comigo. Eu estou sozinho. Não reparei não, professor. Não, Antônio. Nós não deveríamos, Antônio, ser chamado brasileiro. Ou a gente, né? Não poderia pensar brasileiro não é eiro, sufixo de nacionalidade. Eu não conheço nenhuma nacionalidade terminada em eiro, a não ser brasileiro. É italiano, é angolano, é estadunidense, é francês, é inglês, é argentino, é uruguaio, é colombiano, é mexicano. Eu não vejo canadense, eu não vejo nenhuma nacionalidade terminada em eiro, porque eiro não é sufixo de nacionalidade. Eiro é sufixo de profissão. Muito porque o Brasil começou a ser explorado com o pau-brasil. O brasileiro provavelmente é aquele que explorava o pau-brasil. E eiro é sufixo de profissão e geralmente sufixo de profissão pouco reconhecida. Pedreiro, marceneiro, são dignas, mas pedreiro, marceneiro, algumas atividades ilícitas, maconheiro, muambeiro, que mais tem mesmo João está falando de enfermeiro, que é uma profissão das mais dignas, mas ainda não é tão valorizado quanto médico, né? Médica, medicina. Engenheiro, há um tempo atrás, era desvalorizado, agora passamos a valorizar. Mas você pode pegar aí outros, né? Marqueteiro, você vê, percebe? É vulgar, blogueiro. Então o eiro é sufixo de profissão, geralmente pouco valorizado, nós deveríamos chamar talvez brasilianos, talvez fique melhor. Agora, esse povo, que somos nós, brasileiro, o brasileiro tem as suas particularidades, né? Eu estava, por exemplo, vendo esses tempos atrás como que a gente se trata. Vocês já repararam? A gente se trata assim, quando a gente vê um estadunidense, um norte-americano, né, como que com arma, a gente pensa assim, é praticante de tiro. Agora, se você falar do brasileiro, assaltante. Se você vê, por exemplo, um europeu de branco, médico, brasileiro, pai de santo. Se você vê, por exemplo, lá um estadunidense subindo morro, fazendo rapel, brasileiro, voltando para casa. Você pega um europeu lendo jornal, ou intelectual, brasileiro, procurando emprego. Não sei se você entende, né? Americano correndo, é esportista. Brasileiro, ladrão. Não sei se dá para você sacar. Eu perguntaria para você se você consegue identificar o que é o brasileiro. Alguém consegue apontar aí características do brasileiro? O jeitinho brasileiro, né, professor? A malandragem, o jeito de viver a vida, se vira como pode, Pois se é, adapta muito fácil. verdade. É o Anthony de novo, né? Eu mesmo. Oh, maravilhoso. Agora, por que o brasileirinho, o nosso brasileiro, nós temos que dar jeito em tudo, Anthony? Porque provavelmente sempre foi assim. Foi tudo muito contra o brasileiro. As leis não são feitas pelo menos favorecido. As leis são feitas por uma minoria e essa minoria sabe os furos da lei. O brasileiro fica à mercê. O brasileiro, nós temos uma desigualdade social que se ele também não der o jeitinho que você falou, ele não sobrevive. Porque é tudo muito contra ele. Mas é uma bela característica. Você quer ver uma característica do brasileiro? Brasileiro, ele é muito imediatista nas coisas. É muito lindo isso. Imediatista, assim, por exemplo, vocês não ouviram falar de um rapaz, não sei se comentei com vocês, chamado João Carlos de Oliveira, o João do Pulo,
um preto, atleta que morreu já. Alguém vai falar de João do Pulo? Vai, moçada, estou batendo papo. Eu já ouvi, sim, mas bem superficial. Esse cara, Anthony, se eu não me engano, foi em 1976 ou 78. Nós fomos, acho que foi 76. Quem conhece salto triplo? Salto triplo é aquele esporte que o cara, de repente, dá 2 passos gigantes e cai numa caixa de areia. O salto triplo, ele estava há 10 anos com a marca de 16,89. Ninguém conseguia superar o 16,89, 16 metros e 89 centímetros. Não conseguia superar 1 centímetro. 10 anos essa marca ficou estacionada. Aparece um brasileiro chamado João Carlos de Oliveira, vai lá no Pan-Americano do México, 76. Esse cara me dá um salto espetacular, preto, alto, pernas longas. Esse desconhecido João Carlos de Oliveira, ele dá um salto tão espetacular de 17,89. 17, 1 metro, para quem há 10 anos não conseguia superar o recorde em 1 centímetro. 17,89. Ele voltou ao Brasil como o herói. Aí ele não era mais João Carlos de Oliveira, era o João do Pulo. Aí ele foi para a Olimpíada, foi em 78. Ele foi logo em seguida para a Olimpíada de Moscou, 1980. Ficou em 3º lugar. Sabe como é que esse cara passou a ser chamado? João de um pulo. Foi só aquele. Morreu na desgraça, abandonado, alcoólico, perdeu uma perna no acidente de automóvel, desprezado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, eu acho que já, de Emerson Fittipaldi. Alguém vai falar de Emerson Fittipaldi? Já. Sim. Esse cara só bicampeão mundial de Fórmula 1. Foi o cara que abriu a carreira, a barreira para Nelson Piquet, Ayrton Senna e tantos outros. Na verdade, você sabia que o Brasil chegou a montar, por causa do sucesso do Emerson Fittipaldi, uma escuderia de Fórmula 1? Nós tivemos uma. Como você tem Ferrari, como você tem McLaren, como você tem Mercedes, Renault. Você teve a Copersucar. Só que quem conhece Fórmula 1, ou gosta, acompanha, Fórmula 1 não é assim, você montar uma escuderia e sair ganhando. Mas ele era bicampeão. Para você montar uma escuderia e ganhar tecnologia, são 10, 20 anos para você chegar lá. Aí ele sempre chegava em último. Quando ele não chegava em último numa corrida de Fórmula 1, um carro brasileiro, o irmão dele, o Wilson Fittipaldi, chegava em último e ele chegava em penúltimo. Ixi, já está acabando meu tempo. Aí você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, tivemos que fechar a escuderia. Porque fazer sucesso no Brasil é perigoso. Quando você faz sucesso, se você não fizer sempre, você não é nada. O Cielo, mais próximo de vocês, o Cielo, o nadador, pô, ele bateu o recorde mundial, bateu o recorde mundial de 50 metros livres, de 100 metros. Ganhou a medalha de ouro em Olimpíada. 50 metros, não sei se vocês lembram. E aí na próxima Olimpíada ele decaiu, que é normal. Não presta. É esse imediatismo. Eu falei, por exemplo, do Barrichello, mas eu não falei do Barrichello, vou falar do Rubens Barrichello. Porra, o cara é o maior corredor da Fórmula 1 em grandes prêmios, em número. E a gente acha que o cara é um idiota. É impressionante. Se o Pelé não tivesse ido em 75 para o Cosmos jogar futebol nos Estados Unidos, talvez fosse esquecido. O senhor Tom Jobim, maestro maravilhoso, o Tom Jobim, ele só foi reconhecido quando foi morar nos Estados Unidos, que eu estou com o Frank Sinatra. Aliás, o Tom Jobim que falou assim, viver no Brasil, aliás, viver fora do Brasil é bom, mas é uma droga. Viver no Brasil é uma droga, mas é bom. É muito interessante. O brasileiro é um povo sui generis. O jeitinho do André, o imediatismo meu, o brasileiro é um homem cordial. Desculpa, eu vou demorar um pouquinho. Aí vocês vão entender como que a gente vai achar isso com esses autores que eu vou passar para você aqui. Gilberto Freire, Caio Prado Júnior. Quem disse o quê?
Por enquanto vamos bater um papo. Eu queria lembrá-los que o brasileiro é cordial. Acho que você não ouviu esse termo. Cordial é aquele cara que age com o coração. Coração. Né? Vocês repararam que se chegar um cara, uma pessoa diferente, na sua sala de aula lá, presencial, e de repente for um canadense, um europeu, você reparou que você vai tratá-lo bem e vai tentar falar a língua dele, se comunicar com ele, quando ele está no teu país. E ele deveria fazer esse esforço. Agora não. Nós somos muito legais. Por que nós somos assim? Cordiais. Por que agimos tanto com o coração? Por que a gente tenta ser legal? A nossa sociologia vai explicar. Talvez porque a gente se sinta menor. Eu não estou falando você, eu estou falando do brasileiro em geral. Se sinta menor. Ele não tem, nós brasileiros, não temos a possibilidade de sermos feridos. Por isso a gente já sai agradando. Me dá uma loucura. Por exemplo, quando você chegou, o André está me escutando aí, né? Eu vou falar assim, ô Andrezinho. Que Andrezinho? Inho, esse inho é irritante. Por que a gente mal conhece uma pessoa e já vai dando inho para ela, tentando essa intimidade? Já perceberam? É um medo de ser ferido. Não aguenta a repulsa. E não aguenta não ser aceito. Se de repente o professor falar para você, brabo lá, porque você está fazendo alguma coisinha, ele é meio grosso ou grosseiro, nossa, ele não presta mais. Por quê? Porque me feriu. Ora, imediato, cordial, jeitinho. Tem mais alguma característica que vocês veem no brasileiro? Não? Estou falando sozinho. Eu estou falando que os caras estão dormindo. Ninguém. É o pau pra toda obra, né, professor? Mas é pau para toda hora, mas gosta de riqueza fácil, viu? Gosta de riqueza fácil. Isso vem dos portugueses. Por que os portugueses foram os pioneiros na expansão marítima? Não entendeu por quê? Eles, na verdade, nunca foram afeitos à ideia do trabalho. Se você chegar no holandês, no inglês, no alemão, os caras vão trabalhar para tentar ver o que vai dar lá no fim da vida. O brasileiro não. Ele gosta de riqueza imediata. Esse negócio de ficar trabalhando a vida toda para ver o que vai dar também não dá. O brasileiro trabalha pra caramba. Mas, na verdade, ele não tem aquela projeção lá na frente. Vamos arriscar logo o país das loterias. Adoramos loteria. Quer ver o brasileiro é? Piadista. O brasileiro é um grande piadista. Só que as piadas do Brasil, até pela cultura, não cabem, por exemplo, nos Estados Unidos. Como nós não gostamos da piada deles porque a gente acha sem graça, como é que eles riem dessas coisas? Nós também não rimos das coisas dele e eles acham nossas piadas super sem graça. O brasileiro é piadista. E sabe aonde que o brasileiro é mais piadista? Em catástrofe. Por quê? Quando Ayrton Senna sofreu um acidente, ele bateu no muro, né? Ayrton Senna, tudo bem, Fórmula 1, né? Bateu a cabeça no muro, morreu. Logo em seguida, o Nelson Piquet, tricampeão mundial também de Fórmula 1, ele sofreu um acidente, ele foi fazer um teste lá na Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis, estava lá no treino. Ele bateu no muro e acabou com o pé. O pé dele é reconstituído. O Ayrton Senna morreu, todo mundo chorou. O Nelson Piquet sofreu um acidente, todo mundo ficou desesperado. Logo em seguida, vem o Dia das Crianças. E aí, falaram assim, o que você quer ganhar do Dia das Crianças? Perguntaram para as crianças. A criança não sabia e falou assim, por que você não perde o quebra-cabeças do Senna? Aí, sabe o que o Nelson Piquet falou pro Ayrton Senna? Não, ninguém sabe. Foi uma pergunta, foi uma conversa sem pé nem cabeça. Por que isso? Por que a gente chora a catástrofe, mas logo a gente cria piada? Talvez para amenizar a dor. Porque a gente não suporta a dor. Bom, o brasileiro é solidário, muito solidário. Também, principalmente catástrofe. Principalmente o menos favorecido, mais pobre. Ele tira o que ele tem do corpo dele para socorrer o cara lá do Haiti. Talvez porque ele imagine que vai acontecer a mesma coisa com ele.
Somos musicais? Nossa, não podemos ver uma musiquinha que a gente já sai batendo o pezinho. O brasileiro, ele é contraditório? É contraditório. A morte lhe dói muito, mas é um país em que boa parte da população acha que a pena de morte ela deve ser implantada. Uma contradição. Moçada, desculpa, eu não sei se estão entendendo o que estou falando. Brasileiro é diferente. E fazer sucesso no Brasil é um perigo. Se você fizer sucesso nesse país, você tem que fazer sucesso sempre. Nunca me esqueço da senhora Fernanda Montenegro, que foi indicada como melhor atriz para o Oscar. Ela disse que quando saiu do Brasil, choveu gente no aeroporto se despedindo da mulher. Quando ela não ganhou, claro que não ia ganhar, ela vai concorrer com o estadunidense e o Oscar e vai ganhar. Ela voltou ao Brasil e falou que só tinha um marido. Morreu agora. E a mulher, e a filha, Fernanda Torres, no aeroporto. Eu não sei o que acontece. O brasileiro, eu não sei você, ele concentra muito poder nas pessoas. Se o Silvio Santos falar que a Terra é quadrada, muita gente vai acreditar. Mas se de repente o Zé Ninguém da esquina falar que a Terra é redonda, vão duvidar do cara. É questão do patrimonialismo, de riqueza. Moçada, eu estou jogando para vocês, estou jogando algumas características que a gente consegue perceber no brasileiro, que odeia guerras. Talvez porque tenha sempre perdido. Sempre perdeu, sempre lutou. Agora, quem é que aponta essas características brasileiras? Na verdade, é isso que eu queria ver com vocês. Nós vamos ter que analisar essas características do brasileiro e quem as falou. Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Manuel Bonfim, estou apresentando grande Florestan Fernandes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, nomes da sociologia. Depois eu vou fazer exercício com você. Agora, quando que o Brasil começou a fazer sociologia? E da onde vem esses nomes? Então, se até um tempo atrás nós estávamos falando lá, Weber, Marques, Durkheim, Comte, agora nós vamos falar dos nomes da sociologia brasileira. Vai acabar o meu tempo, quando acabar, eu estou me despedindo, não é má educação. Mas nós vamos falar devagar por que o brasileiro é assim, quem disse que o brasileiro é assim, e quem interpretou o brasileiro dessa forma. Então, nós vamos falar de nomes como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Otaviani, Fernando Azevedo, Manuel Bonfim. Nós não vamos ter que decorar o que cada um falou. Nós vamos ter que analisar o que cada um